Olá, namastê, bom dia. Gente, eu faço vídeo às vezes de cabelo molhado porque eu gosto de tomar um banho, limpar as energias, me sentir leve, fluida, para poder falar com vocês, transmitir o que eu quero de uma forma mais leve, mais pura e mais serena, tá? Então tem muita gente que fala assim, ai, vídeo de cabelo molhado, e daí, cara? Acho que é normal de tomar banho, né? Ainda mais aqui no Rio de Janeiro, que é calor, né? Então que o clima tá quase sempre acima de 28 graus. Pô, um banho é bom, né? Então, vamos começar o vídeo. Pra quem viu a chamada no Instagram, como eu disse, né, lá no vídeo do Instagram, algumas amigas minhas ficaram falando, Sula, fala sobre relacionamento, conta um pouco da sua experiência, coloca isso pra fora, isso vai ser bom, eu preciso muito ouvir isso, então, pô, vai me ajudar e tudo mais, ou então, eu acho que vai ser interessante, porque o que você fala tem um toque de despertar na gente, me auxiliou, só que eu sofri uma resistência pra falar sobre relacionamento, porque para falar sobre relacionamento eu vou ter que colocar a cara tapa, né? Vou ter que falar de mim. E aí a minha preocupação não é falar de mim, porque eu me exponho mesmo, eu mostro quem eu sou o tempo todo. Um dos motivos de eu não estar maquiada sempre nos vídeos, raramente eu passo um rímel, um delineador, que é porque eu não quero criar nenhum estereótipo de uma personagem, porque eu não sou. Eu sou essa pessoa aqui, eu sou a Sulamita. E às vezes a Sula. Mas a minha questão, na verdade, é porque eu vou ter que tocar em alguns pontos, em alguns momentos, sobre relacionamentos que eu tive. E eu acho que algumas pessoas vão se identificar e vão sacar que eu me refiro a elas. Eu não queria expor, não queria falar. Apesar de não citar nomes aqui, só a pessoa vai saber que eu estou falando dela. Mas a gente nunca sabe como o outro vai reagir ao que você fala, né? Se para lidar com a gente já é complicado, a gente tem que estar sempre em autoconhecimento, buscando nos compreender, nos entender, como o outro vai entender a nós, né? Mas a minha intenção é super positiva, é uma intenção de luz mesmo, de amor ao outro. Eu quero compartilhar a minha experiência e dizer como eu cheguei ao nível que eu cheguei hoje emocionalmente. E acredito que muitas pessoas, muitas mulheres vão se identificar comigo, homens também vão se identificar comigo nesse vídeo. E vão prestar atenção nos gatilhos, né? Nos padrões que sempre se repetiram nas suas vidas e vão começar a entender muita coisa e a minha intenção é compartilhar a minha experiência mesmo, ajudar o próximo. Então, por onde começar? Relacionamento amoroso é uma coisa bem, assim, difícil de compreender, de compartilhar e falar a respeito, porque nós somos indivíduos muito diferentes, né? Um do outro. Já parte do princípio que nós somos criados em lares diferentes. Então, mesmo nós vivemos em uma mesma sociedade, entre aspas, são círculos sociais diferentes às vezes. E por mais que sejam os mesmos círculos sociais, são lares diferentes, com pai e mães diferentes, com famílias diferentes. Então, assim, a gente já nasce adquirindo crenças o tempo todo. Nossa família já começa desde pequenininho a implantar na gente as suas crenças, né? Os seus conceitos, né? Os seus padrões. Então, às vezes a gente tem um pequeno desentendimento com o outro porque o meio social onde nós nascemos, a família que nós nascemos é muito diferente da família do outro. Somos indivíduos totalmente diferentes. Então, às vezes eu me relaciono com uma pessoa que, por exemplo, é de classe média alta, rica. Qual foi a sociedade que essa pessoa nasceu, foi inserida? E aí eu sou uma classe mais baixa, uma classe média. Qual foi o meio que eu nasci, social que eu nasci? Fora isso, se a pessoa teve um pai mais rígido na infância, eu não tive. Quais são os medos que a pessoa vai ter que de repente eu não tenha? Então, a princípio, o primeiro ponto é que nós temos que compreender que o outro vai ser sempre diferente da gente. E o que a gente espera no outro é apenas um desejo nosso, de acordo com o que nós acreditamos, do que nós aprendemos desde que nascemos. O outro, às vezes, não tem nem um terço do pensamento que você tem, sabe? E ele não faz por maldade, é porque ele nasceu em um outro meio. Então aí muitas vezes acontecem os conflitos de interesses. Um tem um interesse, o outro tem outro, um tem um objetivo, outro tem outro.
Já começa que em certo momento da vida a gente tem que prestar atenção nisso, a começar a respeitar ao outro, a compreender que o outro tem suas limitações, que o outro tem seus medos, que o outro tem suas dificuldades, assim como nós temos a nossa. Quando eu comecei a me relacionar, quando eu comecei a namorar, eu era muito jovem ainda, eu era muito menina, era adolescente. E pra mim o relacionamento era só diversão, sabe? Eu não esperava muito do outro, não. Eu queria ser feliz, eu queria me divertir, eu queria viver a vida, sabe? Eu não me preocupava com nada, com traição, com infidelidade. Isso pra mim, eu não tinha nenhum interesse em procurar saber nada a respeito disso, sabe? Não esperava que o outro fosse melhor. Só que eu também era uma adolescente difícil, sabe? Eu era aquela que não queria ser dominada, que espírito livre, e queria viver, que queria, sabe, fazer o que me desse na telha, e que ninguém podia dizer pra mim, ó, você vai fazer isso ou não vai fazer isso. Então, as crises começaram aí. Porque eu sempre fui muito livre e sempre deixei o outro muito livre, mas o outro não queria que eu fosse muito livre. E aí rolava os ciúmes, as brigas e os entendimentos, o controle. E aí eu comecei uma época a querer encontrar a pessoa perfeita, que fosse me fazer feliz. Porque todo mundo que eu namorava não aceitava como eu era, sabe, livre. Eu era fiel, respeitava o outro, sempre fui muito empata, sempre me coloquei muito no lugar do outro. E quando eu cometia erros, isso doía tanto em mim, eu sofria tanto com o que eu fazia com o outro, porque eu me colocava no lugar do outro. Mesmo a pessoa não sabendo o que eu tinha feito, mas eu sofria. Então eu comecei a ir em busca de alguém que me compreendesse e me aceitasse como eu era. E é a pior besteira. Eu não tinha que compreender, não tinha que arranjar alguém que me compreendesse ou aceitasse como eu era. Eu que tinha que me compreender, entender quem eu era. E que eu não precisava que ninguém me aceitasse. Eu não tinha que ir em busca de alguém que me compreendesse e me aceitasse. Eu tinha que ser feliz comigo mesmo. Mas como a gente está numa eterna evolução e aprendizado, foi uma fase que serviu para o meu amadurecimento, sabe? Foi uma experiência que eu tive que viver. Eu costumava dizer que a pessoa tinha que conhecer a minha verdadeira essência. Tinha que sentir a minha verdadeira essência, que a minha verdadeira essência era boa. Que tinha que esquecer os padrões e às vezes as máscaras que eu utilizava. Só que na verdade era eu que tinha que entender a minha verdadeira essência e que não tinha que ter máscara nem padrões. Eu tinha que ser quem eu realmente sou. Mas eu não compreendia isso. E aí o que acontece? Nossa, são inúmeros relacionamentos furados que você se enfia. Eu me enfiei em vários relacionamentos furados porque não tinha nada a ver. Por conta de uma eterna busca que não tinha que existir e o padrão se repetia constantemente. Eu, na minha adolescência, eu fiz muito garoto sofrer também, porque por conta disso de estar sempre em busca, eu me relacionava com o cara hoje, começava a namorar com ele e eu via que não tinha nada a ver comigo. Terminava com o cara e o cara apaixonado, sofria, chorava e tipo, uma maldade, sabe? Porque eu tava em busca do quê? Eu não tinha que buscar nada, sabe? E aí, eu um belo dia resolvi me casar. Porque eu achei que fosse hora de montar uma família. Acho que eu queria ter uma família, né? E aí entra o lance da carência e tudo mais. Só que pura falta de conhecimento, puro direcionamento mesmo na vida. E eu tive meu filho, foi lindo, foi maravilhoso. Eu fui uma mãe jovem, mas muito feliz, sabe? Descobri que ser mãe é a coisa mais maravilhosa que existe, sabe? Desde todas as dificuldades, desde a educação, de amamentar e de parir, de tudo. Foi muito lindo, foi muito mágico. Eu descobri que ser mãe é maravilhoso. Então, eu tive meu filho cedo, mas foi o maior aprendizado na minha vida. E aí, por conta disso, de resolver casar sem ter um motivo, na verdade, eu acho que nem deveria existir motivo pra se casar. Eu acho que as pessoas não tinham que se preocupar em querer se casar, sem viver felizes consigo mesmas, sabe? Eu acho que casamento tem que ser uma consequência muito séria. E só tem que acontecer quando o casal se respeita extremamente, ama a si próprio em primeiro lugar, é livre consigo para com o outro e que haja uma relação de amizade e parceria. Não tem que se preocupar com fidelidade, assim, lealdade. Para chegar a esse nível de se casar, tem que ser algo muito mais profundo, algo de alma, algo que você não esteja buscando na sua mente, mas que você sinta no seu coração, porque o casamento não é o foco, não é o objetivo. Mas enfim,
E aí eu segui nesses padrões, sabe? De estar sempre me sentindo sozinha e querendo que alguém me amasse, cuidasse de mim e tudo mais. E eu demorei um tempo a perceber que não era necessário isso. Tiveram épocas na minha vida que, por eu achar que nenhum cara me amava, nenhum cara me levava a sério, nenhum cara me entendia, eu resolvi, dane-se, eu queria aparecer, eu queria causar, então eu tava sempre muito arrumada, muito bonita, muito maquiada, eu tava sempre querendo despertar algum interesse nos homens, queria chamar a atenção de alguma forma, porque eu queria escolher, ter a opção de escolher, porque eu achava que tava difícil de encontrar, e eu não tinha que procurar, mas eu continuava procurando. E aí, mesmo assim, eu tive relacionamentos longos e mesmo, mesmo estando muito tempo com a mesma pessoa, a pessoa não conseguia compreender quem eu era. Só que eu já estava numa fase que eu já me compreendia. E aí isso começou a me deixar bem confusa. Porque se eu me compreendia, me aceitava, porque eu tinha que estar com alguém que não me aceitava e não me compreendia? Qual era a necessidade que eu tinha disso? Mas mesmo assim ainda me doía o outro não me entender, o outro não me compreender e eu sempre compreender o outro. Nos últimos anos, eu descobri que, primeiro, eu não tenho que estar em busca. Eu realmente não busco. Segundo, eu não tenho que me envolver com qualquer pessoa. Eu não tenho necessidade de... Não tenho aquela carência afetiva. Eu tenho que estar bem comigo. Eu tenho que estar feliz com a minha companhia. Gente, a vida é tão maravilhosa. Você acordar todo dia, tendo a opção de escolher o que você vai fazer. A liberdade de respirar sem ter que dar uma satisfação para o outro. Você pode encontrar seus amigos, pode estar com a sua família, pode viajar, pode ir para uma praia, pode curtir uma natureza, pode escolher a roupa que você quer colocar. Você tem liberdade para ser feliz com quem você realmente é. Você tem a liberdade de ter as suas próprias escolhas. Sem estar se preocupando com o que vão achar a respeito de você ou não. Pra que você tá em busca de ter outra pessoa? Um dia eu cheguei a essa conclusão. E percebi que eu não tinha necessidade de ter outra. De estar com alguém, de ficar com alguém, de transar com alguém. Eu comecei a ficar sozinha comigo, curtindo a minha companhia, a companhia dos meus amigos, dos meus filhos, da minha família e tudo mais. E aí eu decidi que para eu dar a oportunidade de ficar com outra pessoa, teria que ser alguém que despertasse uma coisa muito diferente em mim, que mexesse comigo de alguma forma muito sutil, uma afinidade muito profunda, que não poderia ser só quase um encontro qualquer, que teria que ser um encontro de alma. E aí eu me permiti a ter o primeiro encontro, que eu achei que foi um encontro de alma, que mexeu muito comigo, que me trouxe sentimentos muito bons, que despertou coisas em mim que eu não imaginei que existissem e que me ajudou mesmo que sem saber, a me aprofundar mais em mim, a me entender melhor, a me conhecer melhor. E aí, quanto mais eu ia me entendendo profundamente, quanto mais eu ia me entendendo, me conhecendo, eu ia percebendo que o outro também estava perdido em si, sabe? E que precisava se encontrar de alguma forma. E eu cheguei à conclusão de que eu não tenho que estar ali para que ninguém se encontre. Eu não sou o portal, eu não sou a ponte para que o outro se encontre. Então eu decidi me afastar, deixar que ele se encontrasse sozinho. Só que eu descobri que é muito mais prazeroso você ter encontros de alma, encontros afins, do que você se entregar para qualquer pessoa, né? Eu comecei a ficar muito seletiva. E aí, meses sozinha pra mim não é nada. Eu não sinto falta, não sinto necessidade de estar com alguém, sabe? Até porque é difícil você encontrar alguém que seja um encontro de alma, que seja uma energia afim, isso é muito difícil de acontecer. E mesmo assim, às vezes eu entro ainda nas minhas tristezas, eu entro nas minhas crises, eu reflito sobre muita coisa que acontece comigo. Eu vejo o quanto eu me atropelei, o quanto vem me atropelando pelo fato de tá sempre esperando alguma coisa do outro. E eu tô num constante aprendizado, sabe? Eu não espero nada do outro nunca.
Eu, às vezes, me decepciono com certas atitudes que o outro tem, porque o ser humano está muito ainda imerso naquela prisão, naquele condicionamento. Parece que a maioria das pessoas vivem de joguinhos de relacionamento, não entendo isso. Elas pensam demais, criam demais muita coisa na cabeça. Por exemplo, eu tô falando com ela direto. Ela vai achar que eu tô apaixonado. Então eu vou dar uma sumida, não vou falar com ela hoje não. Pelo amor de Deus! Qual é a lógica disso? Ela não tem que achar nada, ele não tem que achar nada, tem que viver, tem que fluir a vida. Ela é como um rio, ela tem que fluir, ela tem que seguir um fluxo. Quando você começa a travar o fluxo, querer modificar o fluxo, querer controlar o fluxo da vida, você está atrapalhando totalmente a energia. O que deveria ser bom, fluido, se dissipa. Você imagina, você acha que o rio, ao invés de correr livre, desviar das pedras, passar por cavernas e desaguar lá na frente, você acha que ele teria condição de ficar travando o fluxo do rio? Não, o rio, vou dar uma parada aqui agora, porque tem uma pedra ali, não quero bater na pedra. Assim é a vida, ela é natural, ela flui. Ela segue um fluxo, ela segue um fluxo de energia. Qualquer tipo de contato, qualquer tipo de ação, qualquer tipo de postura que você tenha com a vida, ela flui de uma forma. E é importante que a gente sinta o fluxo de energia e acompanhe ele. Então as pessoas têm essa mania de querer controlar os relacionamentos, controlar as situações, ou então botar crenças à frente. Ah, não, ela é uma pessoa muito livre, ela não vai querer se relacionar comigo, eu vou sofrer, ela não tem muito tempo, ela mora distante, ela tem filhos. Melhor eu pular fora. É assim que as pessoas pensam. Sempre encontram as dificuldades na coisa. Enquanto eu não tô nem aí pra nenhuma dificuldade, porque pra mim as dificuldades não existem. Hoje eu cheguei a um nível de entender isso. E a princípio essas certas atitudes me incomodam? Sim, me incomodam. Mas eu adquiri a sabedoria de não absorver e levar isso comigo pra minha vida. Eu faço aquela limpeza emocional. Se tiver que chorar, eu choro ali agora. Boto pra fora. No instante seguinte eu tô com o nariz entupido, a lágrima no olho e gargalhando da situação. Assim é a vida, entendeu? No instante seguinte as coisas mudam. E se eu seguir o fluxo e a pessoa não conseguiu ter essa capacidade, o meu fluxo andou. Eu não tive nenhum desvio. E meu autoconhecimento evoluiu mais um passo, foi um passo mais à frente, sabe? Então, cara, a dica que eu dou pra vocês, amigas, que não entendem como a Sula consegue viver bem feliz, criar 2 filhos, sorrir e não ter nenhuma necessidade de estar namorando alguém. Eu me respeito. Essa questão do sagrado feminino, por exemplo, não é a pessoa descobrir o seu corpo, descobrir a si, e sim a pessoa descobrir a sua alma, a sua essência, o que ela realmente é, o que ela pode ser. Eu escutei uma música outro dia que falava que, assim, a incerteza, ela é incerta.